Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Barbie e o Lago dos Cisnes. Então, bora começar o vídeo. O filme começa em um acampamento à noite. A Barbie percebe que a Liana está fora da cama e vai conversar com ela. E sim, dessa vez não é a Kelly. E a Liana conta que ela não consegue dormir e também que não quer mais participar das atividades do acampamento e quer ir embora. Então a Barbie mostra pra ela a constelação de signos, um cisne. Então ela começa a contar a história de uma garota que virou um cisne. Seu nome era Odete. Ela trabalhava na padaria da família com a irmã e o pai. O pai aconselha a Odete a ir pra cidade dançar balé com a irmã, mas ela tem vergonha de dançar com todo mundo olhando pra ela. Então Odete entrega bolinhos pra Marie, que era sua irmã, quando ela chega do nada a cavalo. Então o filme corta para o príncipe Daniel, que estava usando arco e flecha até a sua mãe aparecer, com as mãos cheias de respostas das princesas que virão ao baile. E ela também impressiona escolher uma esposa. Que mulher chata, hein? 5 segundos que ela já apareceu, eu já me irritei. E então, voltando pra Odete, eu não sei se é um unicórnio, se é um Pegasus. Eu acho que é um Pegasus que tem o chifre e asa, eu acho que é isso. Ou unicórnio, sei lá, se Pegasus só tem bagulho na cabeça, não sei. Então Odete vai perseguindo esse bicho até a passagem secreta. E ali naquele mundo que ela passa, vou chamar de unicórnio, tá? Que é mais fácil. Tal do unicórnio falava e a Odete pega um cristal pra ajudar a cortar a corda que tava amarrada no pescoço da Lila, que esse é o nome da unicórnio lá. Ou Pegasus, sei lá. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. Então a rainha daquele lugar aparece e fala pra Odete que estava esperando por ela ter conseguido soltar o cristal de onde ele estava preso. E ali era a Floresta Encantada. Não, né? Ninguém esperava por esse nome, não imagina. Previsível? Nem um pouco. E a rainha conta que há muitos anos seu primo Robert morou naquela terra encantada com eles. E quando chegou a hora do tio dela escolher o sucessor, ele a escolheu em vez de escolher o primo. E Robert ficou furioso e fugiu da floresta. Anos depois ele voltou com a filha Odila. E agora ele era mestre das artes negras e começou a tomar a floresta parte por parte. A rainha tentou forçá-los a ir embora, mas ela não consegue sozinha por causa dos poderes negros dele. E várias fadas e gnomos que tentaram impedi-lo, ele os transformou em animais e começou a construir o seu palácio. E a cada prisioneiro que ele faz, mais poderoso ele se torna. E a profecia diz que quem retirar o cristal da árvore mágica vai derrotar Robert e salvar a floresta. Só que ninguém antes conseguia fazer isso até a chegada da Odete. E o que você faz nessa situação? Você vai embora, deixa esse povo resolver o BO dele sozinho, né? Foi isso que ela pensou, ela queria ir embora. Só que ela diz que ela não é corajosa o suficiente. Só que nisso, o Robert e a Odila aparecem ali onde eles estavam, já sabendo que a Odete libertou os poderes do cristal. E o Robert transforma a Odete em um cisne. E a rainha dá uma coroa para proteger a Odete dos poderes do Robert, que a coroa tinha a pedra que ela tinha pegado lá da árvore. Só que, mano, por que a rainha não deu esse troço logo pra ela antes dela se transformar em um cisne? Agora a mulher vai ter que ficar ali pra resolver esse problema. Porque o Robert, ele não consegue encostar na Odete se ela tiver com cristal. A rainha meio que foi burra, né? Mas tudo bem. E aí, com os poderes do cristal, Robert tenta ferir ela, mas não consegue. E aí ele acaba indo embora. E os poderes da rainha não são tão fortes quanto os poderes do Robert pra desfazer o que ele acabou de fazer. Então os gnomos que viraram animais voltam a seu estado normal, digamos assim, por conta do pôr do sol. Mas quando o sol nasce de novo, eles viram animais. Eu já ouvi isso na Shrek. À noite de um jeito, de dia de outro. Então a Odete, ela não pode ir pra casa assim. E aí ela começa a querer arranjar um jeito de resolver as coisas. E existe um livro das tradições da floresta que fala como parar o Robert. E ele só pode ser aberto com quem tá com cristal. E a Lila vai ajudar a Odete a encontrar. Só que eles precisam encontrar um gnomo gigante chamado Erasmus. E voltando para o príncipe Daniel, ele ganha meio que um mapa mundi quadrado e queria sair para explorar o mundo. E indo para o pai e a irmã da Odete, eles estão preocupados com o sumiço dela. É óbvio, né? É uma família. E eles saem pra procurar por ela. E a Odete e a Lila agora já estão na casa do Erasmus. E ele não era, na verdade, um gigante. Ele parecia mais um anão do que um gigante, mas beleza. E eles não conseguem achar o tal do livro. Tanto que eles demoram tanto que a Odete volta até a ser cisne. E o Robert atrai o príncipe Daniel até a Floresta Encantada. E o príncipe ia caçar a Odete como cisne. Mas ele desiste justamente na hora do pôr do sol. E é quando ela volta a ser a humana e ele vê isso acontecendo. E o Robert tenta jogar um feitiço no príncipe para ele virar um porco. Mas a Odete entra na frente e o protege. E nada acontece por causa do bagulho lá que ela tava usando. E aí o Robert vai embora quando ouve a filha chata deles chamando por ele. E à noite os duendes fazem um jantar pra Odete e pro Daniel. E aí do nada eles começam a dançar balé.
Tudo na Barbie tem balé. E ele chama ela pra ir ao baile. Só que ela faz ele ir embora e avisar a família dela que tá tudo bem. Só que quando ele chega lá, eles não estavam em casa, porque eles estavam procurando por ela. E enquanto isso, o Erasmus finalmente encontra o tal do livro. Então o livro se abre pra Odette e eles leem que se o príncipe jurar amor pra outra pessoa, o cristal perderá o seu encanto. E Robert também acaba descobrindo essa informação. E nisso, a Odette precisa ir ao baile. E a rainha muda até o vestido dela. O que sempre acontece no filme da Barbie, né? Uma mudança de vestido. E os duendes também a ensinam a dançar, né? Já que ela vai pra um baile. E indo para o Robert, ele enfeitiça o colar da filha para que quando o príncipe olhasse para ela, ele visse a Odette. Mas quando a Odette chega na casa do Erasmus, o Robert tá lá e ela precisa ir voando até lá para poder tentar tirar ele. E o Erasmus consegue contar para eles todo o plano do Robert em relação à filha dele. Só que, obviamente, a Odette precisa ir no baile. E aí ela tá vestido de cisne, e ela vai assim mesmo. E aí acontece o que o Robert queria, né? O baile começa, o príncipe vê a Odila e acha que é a Odette. Inclusive, esses nomes parecidos me confundem, mas tudo bem. Só que a Odette chega tarde e o Robert também atrapalha isso, ela chegar no meio do caminho, e o príncipe acaba falando que ele ama a Odila. Só que nisso, a Odette fica caída lá do lado de fora do castelo e o Robert vai até lá, pega o cristal e dá pra filha. Só que ele erra de novo um feitiço tentando acertar no príncipe, transformar ele em porco, porque ele acaba transformando a própria filha em porco. Só que a rainha aparece ali e leva a Odette embora. E Robert fica ali entre ajudar a filha e ir atrás da Odette, mas ele faz a segunda opção. A Odette acorda e o Robert joga um feitiço em cima dela e do Daniel. Só que o poder do cristal volta e é ele que para o Robert, quebrando também o seu castelo. E as coisas começam a florescer de volta na Floresta Encantada e a rainha consegue voltar ao normal também. E o príncipe consegue finalmente se declarar para Odette. E depois disso tudo, o pai da Odette consegue encontrar com ela e ver que ela tá bem. E é ele que vai fazer o bolo de casamento da Odette com o príncipe. Rápidos, não? Imagina. E aí, qual é o final dos vilões? A Odila começa a trabalhar limpando os livros do Erasmus e o Robert virou um relógio cuco. É isso, exatamente. E voltando para a Barbie e para a Liana, a pequena finalmente vai dormir e vai continuar no acampamento, não vai querer mais ir embora. E bom, esse filme não é nem de perto um dos meus preferidos. Até porque o meu preferido foi o passado. E ele merece uma nota 5 mesmo, é bem mais ou menos. Eu achava até o vilão legal, mas eu fui rever e não é tudo isso não. Mas então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se for, comentar os próximos vídeos que eu ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!